Olá, eu sou o pastor José Roberto e você está na Devocional de Esperança. Hoje a nossa devocional será no Salmo 84. Portanto, convido você a abrir sua Bíblia para a leitura do texto. Diz assim a palavra de Deus: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios valem mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem em ti confia. Senhor nosso Deus e amado Pai, nesse momento, ó Deus, em que lemos a palavra, pedimos que o Senhor fale, ó Deus, de maneira clara e profunda, ó Deus, acerca da palavra que acabamos de ler. Nos ensina, ó Deus, as tuas verdades, em nome e por amor de Cristo. Amém. O Salmo 84 é um cântico de um peregrino que expressa o seu amor pela casa de Deus. Portanto, é conhecido como cântico de peregrinação, pois era exigido de todo judeu homem que estivesse presente no tabernáculo durante as três festas religiosas do ano. E que festas eram essas? A festa da Páscoa e Pães Asmos, a festa das Semanas ou Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. Tudo isso você encontra no texto bíblico de Êxodo, capítulo 23, 14 a 17, e Deuteronômio, capítulo 16. Dessa forma, judeus que moravam fora de Jerusalém realizavam anualmente 3 peregrinações, pelo menos, ao tabernáculo. Vale de Lágrimas não se trata de um lugar específico. Vale de Lágrimas, que é citado no texto, e é um termo que nós encontramos no texto, antes é uma referência a alguma situação da vida de alguém do que a um lugar específico, um lugar geográfico. Por isso, o Vale de Lágrimas era também conhecido como Vale de Baca. Baca vem de uma raiz verbal que significa chorar. Portanto, o Vale de Lágrimas era o Vale do Choro. A Bíblia, então, nos mostra que, por vezes, no nosso caminhar, nem tudo são rosas, nem tudo são planícies. O Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, há uma declaração famosa de Jesus, que diz assim: No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Portanto, na vida há vales profundos, há vales secos, há vales áridos, há ermos, há desertos. Há vale de lágrimas. Sabedores dessa verdade, então buscamos alento, buscamos resposta, buscamos uma saída. Então nos perguntamos: o que fazer? Como transformar os problemas em bênção? O salmista, que passou por essa terrível experiência, nos dá a resposta para atravessar e vencer o vale de lágrimas, o vale do choro, o vale do Baca. Em primeiro lugar,
atravesse o vale de lágrimas, tendo Deus como fonte da sua força. Veja o que diz o verso 5. Felizes os que em ti encontram sua força, ou que em ti recebem força. Só vence o vale de lágrimas aquele que faz de Deus a sua fonte de força, o seu gerador, a sua usina de vitalidade. Porque na hora do desespero, na hora da depressão, na hora da tragédia, qualquer habilidade, qualquer conhecimento, qualquer força humana é pouca comparada à pressão das adversidades que recaem sobre nós. Portanto, só vence o vale quem entra nele afirmando da onde vem a sua força. A nossa força, queridos, não vem do pensamento positivo. A nossa força não vem do dinheiro que nós temos. A nossa força não vem do nosso líder espiritual, por mais que ele seja uma pessoa boa, uma pessoa que tem mostrado uma vida piedosa. Não vem do nosso conhecimento, muito menos da nossa denominação, mesmo que ela seja uma denominação histórica. A nossa força vem do Senhor. É Deus quem nos concede força para vencer todo e qualquer obstáculo, toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer problema. Não existe nada que supere a presença do Senhor em nossas vidas. Não há nenhuma ausência em nossa vida que seja mais importante do que a presença de Deus. Em segundo lugar, atravesse o vale de lágrimas transformando o aspecto do seu coração. No final do verso 5, ainda lemos: Bem-aventurado o homem, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. O sentido dos termos caminhos aplanados é de uma estrada que conduz a um lugar correto, a um lugar certo. O salmista está dizendo então: felizes são os que são capazes de transformar o vale árido, o vale das lágrimas ou vale de lágrimas, num manancial de bênção. Mas quem exatamente são esses? São aqueles cuja geografia do coração já foi alterada. O seu coração já foi aplanado, o seu coração já foi nivelado. Isso significa o seguinte: só muda a situação do lado de fora quem já mudou a situação do lado de dentro. Ou seja, a situação do coração que determina a situação da vida. Portanto, é impossível mudar a história que nos envolve sem primeiro mudar-se a história do nosso coração. Não importa o tamanho do vale que você está passando. Não importa quão grande é a necessidade que você está enfrentando. Quando estamos em Deus, quando estamos com Deus, o aspecto do nosso coração muda. E, consequentemente, aquilo que era maldição se torna bênção. Aquilo que era choro se torna alegria. Aquilo que era tormento se torna paz. E o que era um vale árido se torna num manancial. Finalmente, atravesse o vale de lágrimas, experimentando da graça de Deus. Essa lição está em todo o Salmo 84. Mas o verso 11 resume tudo numa afirmação dizendo: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Notem a redundância intencional do salmista ao falar da graça de Deus. Senhor dá graça. Senhor dá graça. A palavra graça já significa dar, já significa um favor imerecido. Portanto, graça é algo que ganhamos de Deus com esse detalhe. Que detalhe? Sem merecimento, sem merecermos. Então, graça é o ato pelo qual o Deus soberano se inclina para socorrer o miserável pecador,
Graça é o ato pelo qual Deus oferece aquilo que o céu tem de melhor para aquilo que a terra tem de pior. Nesse momento, então, apontamos para Jesus como a maior dádiva que recebemos de Deus. Jesus é a graça de Deus em nosso meio. Por isso, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus representa a graça de Deus. Concluindo, estamos de certa forma passando por um vale árido, um vale de lágrimas. Estamos chorando a morte de gente querida. Estamos chorando o distanciamento social. Estamos chorando não poder ir à casa do Senhor, porque a quarentena nos impede. Mas se você chora, Deus quer secar as suas lágrimas. Deus vem notando, Deus vem anotando cada sofrimento, cada crise, cada aflição. João capítulo 16, verso 20 diz: em verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará, vós estareis tristes, porém a vossa tristeza se converterá em alegria. Hoje, Deus quer atravessar contigo o vale de lágrimas. Ele quer entrar na sua vida e Ele quer transformá-la. Confie em Deus de todo o seu coração e entenda que a sua vida pode mudar e que sem Deus, sem a graça de Deus, que é Cristo Jesus, a sua vida não vale a pena. Que Deus nos abençoe.